No sentido de retaliação, de acordo com o que foi passado, ele enviou uma carta ao presidente Lula, dizendo que pela perseguição política que o ex-presidente Jair Bolsonaro sofre e pelo desequilíbrio da relação Brasil-Estados Unidos, eles fizeram um aumento na taxação de 10% para 50% dos produtos importados do Brasil para os Estados Unidos. Então, é apenas um aumento, apenas entre aspas, um aumento, seguindo o que a OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, coloca como as suas regras. Então, eles quintuplitaram, né, aumentaram em 5 vezes a taxação, e o mercado brasileiro está empolvoroso porque os Estados Unidos representa, na grande maioria, o primeiro ou segundo consumidor dos produtos brasileiros. Agora, a minha dúvida é a seguinte: o Brasil, por exemplo, taxa muita coisa, né? O que a gente importa. Agora mesmo, recentemente, teve a história da taxação das blusinhas, que foi muito discutido, que vem lá da China porque chegava aqui muito barato. A minha pergunta é: os Estados Unidos não taxava produtos importados, não tinha essa forma de controle lá deles antes de Donald Trump? Porque ele está dizendo que está fazendo uma revolução, que é para arrecadar mais, mas antes, como era? É uma ótima pergunta. Os Estados Unidos, eles taxam, sim, mas sempre com alíquotas muito mais baixas. Uma das justificativas foi essa, que havia um desequilíbrio nessa relação Brasil e Estados Unidos, porque o Brasil taxava muito o que vinha de lá para cá e os Estados Unidos não taxava tanto o que vinha de cá para lá. Juntou com essa questão política do ex-presidente Jair Bolsonaro, e a principal alegação deles é esse desequilíbrio na balança entre os dois países. Apesar que os Estados Unidos teve superávit também, mas eles justificam isso, justificam um passado, um histórico, onde sempre foi muito aberto ao Brasil e o Brasil não tem essa reciprocidade, e aí subiram para 50%. O curioso é porque outros países, como o Canadá, como a própria China, ficou em 25%, 30%. O Brasil foi para 50%, que entra em vigor agora, dia 1º de agosto. Doutor Cairo, essa taxação incide sobre o quê? A pergunta, eu também faço uma pergunta bem didática. O que é taxação? Digamos, o produto, vamos dizer, a bala, o confeito, o sal do Rio Grande do Norte chega no valor X. E aí tem um imposto e essa taxação é sobre o imposto? Explica um pouquinho melhor isso. É uma tarifa, né? Chama taxação, mas é uma tarifa alfandegária. Fora os impostos normais. Não, os impostos normais continuam do mesmo modo, mesmas alíquotas. Isso é uma tarifa alfandegária para produtos do Brasil que chegam lá. Sobre os impostos, digamos, sobre 50%. Os impostos, sobre a base de cálculo. Isso, sobre a base de cálculo dos impostos. Então, o que era de 10 foi para 50. Para ficar mais simples, os impostos continuam do mesmo modo, como você perguntou, mas existe uma tarifa que era de 10 foi para 50% agora sobre os impostos. Então, é algo que a própria Embraer calculou, já que 9 milhões de dólares é o aumento mínimo de cada aeronave. O mercado da citricultura, que é laranja, que a gente exporta muito para os Estados Unidos, diz que não tem como absorver. Não tem como absorver isso, os pequenos e médios produtores não tem como absorver essa tarifa. Então, assim, vai ficar algo bem mais inviável e 50% em cima dos impostos para importação para os Estados Unidos, além dos impostos normais. Desculpa, Rani, mas só para complementar, ou seja, o produto perde competitividade, chega lá muito caro, na prática Total, é isso. Talvez o mercado americano nem compre tanto, talvez não, a probabilidade é que se mantiver essa tarifa, ele nem compre mais porque vai ficar muito caro, vai chegar muito caro. E esse valor vai ter que ser aumentado porque vai ter que ser repassado ao consumidor. Então, talvez eles não se interessem mais tanto. Tem coisas que são essenciais, como café, o americano compra muito café, laranja, carne, o aço e as aeronaves são os principais. Mas aí eles, como grande potência, conseguem diversificar e comprar em outros lugares. Difícil para a gente conseguir vender para outros lugares grandes produções, como são as americanas, que a gente realiza todo ano. Doutor Cairo, a minha pergunta agora é a seguinte: da forma da legislação, é o próprio presidente que emite um decreto e a tarifa já passa a valer? Isso aqui no Brasil é dessa forma? Porque a gente vê aqui no nosso país uma discussão muito maior, quando o governo quer impor tarifa, tem que passar pelo Congresso, eu não sei. Aqui também, se o presidente Lula quiser, ele de um dia para o outro, pode emitir um decreto, baixar um decreto taxando alguma coisa que vem de outro país? Porque, pelo visto, nos Estados Unidos é assim. No Brasil tem impostos com caráter fiscal e extrafiscal. O caráter extrafiscal são impostos que não têm caráter arrecadatório, que é como que foi aumentado há pouco tempo, que é o IOF, como imposto sobre importação e imposto sobre exportação.
Diferente do imposto de renda, que tem um caráter de arrecadação, que é feito para arrecadar, esses impostos não têm caráter arrecadatório e eles podem ser aumentados pelo presidente, que é justamente isso que fez o presidente americano. O problema todo reside aí na questão da política internacional. Como é que se aumenta para 50% uma taxação sobre outro país, que é um dos principais fornecedores? Os Estados Unidos, ele alega que está seguindo tudo que a OMC fala, que é a Organização Mundial do Comércio. Eles usam a cláusula da exceção, que é onde eles podem, por segurança nacional, manter esse aumento para haver um equilíbrio, e conseguem suportar retaliações. Grandes potências conseguem suportar retaliações, o Brasil não conseguiria suportar. Então, em termos práticos, respondendo a sua pergunta de forma mais direta, alguns impostos e tributos, sim, o presidente consegue aumentar por ofício próprio. Outros têm que seguir todo um padrão por lei ou por aprovação do Congresso. Mas o que ele fez lá, Trump, foi exatamente isso. Claro que o Código Tributário Nacional de lá é diferente, mas é mais ou menos nessa linha. Doutor Cairo Davi, e no caso do Brasil, o Congresso aprovou o projeto da retaliação e já, inclusive, agora a deputada Rosângela Moro querendo dizer que esse projeto ele é ilegal e que, enfim, proibiu o Brasil de retaliar. O que seria, doutor Cairo, a retaliação? Digamos, 50% lá, então os produtos americanos vão ser 50% aqui. Isso precisa de uma lei ou mesmo que isso prospere no Congresso com a canetada do presidente Lula resolve, doutor Cairo? Não precisa de lei não, é um decreto presidencial. Se ele fizer isso, se ele se mantiver, é para retaliar do mesmo jeito. 50% de produtos importados, enviados dos Estados Unidos para o Brasil. Não são tantos, mas haveria esse aumento, produtos de smartphones, por exemplo. E o que ele vem fazendo também já é cobrando visto para autoridades americanas, visitar o Brasil, que é uma coisa mais política também, principalmente agora que teve essa questão de suspensão de visto para alguns ministros. Então, acho que ele vai batendo mais nessa linha do que o aumento da própria mercadoria em si. Por quê? Porque isso vai prejudicar muito o consumo nacional. Mas não há tarifas nem alíquotas ainda. E com relação ao deputado, não tem muito o que ser feito, porque é um decreto presidencial, é por ordem dele mesmo e segue esse caminho. Doutor Cairo, agora outra coisa, o senhor estava falando aí, a gente sabe que nossos celulares, né, tem a marca famosa, eu vou dizer aqui, porque é a Apple, né, que produz o iPhone, é uma marca americana, lá dos Estados Unidos. Mas a minha pergunta é a seguinte: a gente sabe também que esses aparelhos não são necessariamente produzidos nos Estados Unidos. Vêm muitas vezes de várias partes do mundo, países inclusive com custo de produção mais baixo. E aí é que está a minha pergunta: esses aparelhos, a marca é americana, mas se ele vier de outra parte do mundo, fica com a taxação, no caso daqui do Brasil, na hipótese da reciprocidade começar a valer a partir de 1º de agosto, que é uma das hipóteses do governo brasileiro. A gente vai ver o iPhone 50% mais caro ou não? Dependendo do país que ele vier, ele chega no mesmo valor. É a mesma questão que foi apontada há umas 2 semanas sobre as marcas de luxo da Europa, que são feitas na China, mas leva o nome lá, feita em Paris, feita na França. As outras tem assim, às vezes a marca lá, a roupa caríssima, a bolsa, e made in Bangladesh, ou sei lá, qualquer outro país com custo de produção muito mais baixo. Eles são montados nos Estados Unidos. As peças, as bases são todas da China, de Singapura, do Iraque, sei lá, de alguns países ali do meio, mas são montados nos Estados Unidos. Então são considerados produtos americanos, mas precisamente na Califórnia, se eu não me engano, né? Eu acho que é na Califórnia que é montado. Então serão taxados sim. A Argentina agora baixou a questão de tributos para produtos importados dos Estados Unidos. Então o iPhone já vai ficar muito mais barato lá. E se aqui aumentar, vai ficar um peso desequilibrado. Então sim, os smartphones, se a alíquota for de 50%, vamos ter um aumento bem significativo, principalmente no que você acabou de falar. Que é renovar o celular agora e ir para a Argentina comprar lá. É muito mais fácil, muito mais fácil, porque é perto e está bem mais barato já agora. É mesmo, doutor? Ele zerou alíquotas para produtos importados dos Estados Unidos. O Milei, ele zerou. Então, não sei se entrou em vigor já, mas ele zerou esses valores e até vi no, acho que foi o Valor Econômico, dizendo que ia ficar em torno de 30% mais barato que no Brasil. Um assunto puxou outro, então na verdade a Argentina agora não vai mais para Miami não, na Argentina já resolve parte. Doutor Cairo, com toda essa taxação do governo americano e essa sinalização de que o governo brasileiro, alguns defendendo uma retaliação, isso tem alguma implicação sobre reforma tributária, doutor Cairo, sobre a questão dos tributos aqui no país, algo que já foi tão mexido, remexido e mudado?
A princípio eu acho que não, Ana, porque, como você falou, já foi mexido, remexido e mudado. A partir de 1º de janeiro do ano que vem, a reforma tributária ela inicia-se. Então, acho que eles não estão querendo mudar em algo que já ficou bem confuso. Então, não houve nenhum direcionamento, nenhum levantamento que seria modificado alguma coisa em relação à reforma tributária, em relação ao CBS, IBS, essas coisas. Pode ser que aconteça alguma coisa, não duvido nada, mas eu não duvido nem que essa reforma tributária não entre em vigor. Eu sempre acho que ainda vai acontecer alguma coisa. Então, vamos aguardar, mas por enquanto não. Por enquanto não tem nenhum posicionamento para esse lado, não. E já se encaminhando para o final aqui da entrevista, né, doutor, na sua opinião, há possibilidade ainda desses próximos 9 dias aí, dessa taxação dos Estados Unidos ser revertida, Donald Trump voltar atrás, o governo brasileiro conseguir aí alguma negociação? O que é que o senhor imagina? O Tarcísio, o governador de São Paulo, viajou, não foi, para conversar com alguns políticos americanos. Eu acho que há, assim, é apenas achismo, porque eu não tenho nenhum contato no governo americano para poder dizer alguma coisa, mas eu acho que há, do mesmo modo que ele foi muito enfático na taxação, no aumento, não duvido de que ele retroceda, porque já aconteceu com outros países. Eu acho que isso é mais uma cartada para tentar fazer o jogo, ele faz pressão sobre a questão do Bolsonaro e pode ser que volte. E se não voltar, pelo menos que passando 1 mês, 2 meses, a gente vai ver essas mercadorias vão ficar no Brasil. O Brasil não vai conseguir consumir tudo isso. E aí vai ter um efeito na inflação, né, doutor? Pois é, em primeiro momento, talvez até baixe os valores, porque vai ter uma sobra de mercadoria para um pequeno consumo. Então, talvez até se ache positivo, que não vai ser. Porque o mercado não consegue consumir tudo isso. Então, logo a inflação vai aumentar com muita força. É porque vai entrar menos dólares no Entrará Brasil, muito menos dólar. O real perde força, como já vem perdendo. Perde valorização. Então... Doutor Cairo, uma última pergunta. OMC, Organização Mundial do Comércio, muito vista a OMC como a solução para o Brasil. O que é a OMC, nesse órgão? Qual o poder da OMC, doutor Cairo, sobre Donald Trump? O Brasil ele não faz parte da OMC, mas ele segue os pilares, chamados pilares da OMC. É uma Organização Mundial do Comércio, como diz o nome, que ela regulamenta as relações comerciais entre os países. A maioria dos países que pertencem à OMC, o Brasil até teve a oportunidade de entrar na OMC, mas não entrou, são países desenvolvidos. Então, a seção 232 da OMC, outras seções que diz que os países mais potentes, eles têm que ver com relação aos países menores e não podem fazer tanta retaliação, mas aí os Estados Unidos usam a questão da soberania nacional e consegue suportar retaliações. Ela serve para regulamentar a questão comercial mundial. Então, todos os países a observam, todos os países a seguem, mas grandes potências têm mais peso para poder, uma vez ou outra, tentar sair do que é imposto lá e sofrer essas retaliações, passar meio que ileso. O Brasil não teria essas condições, um país menor também não teria. Mas ela serve para regulamentar todo o comércio internacional, entre países estrangeiros, entre atores diferentes. Foi feito para isso e tem inclusive a sede nos Estados Unidos, mas serve para regulamentar tudo isso. Ou seja, se Donald Trump quiser, ele simplesmente não segue o que a OMC determinar e ele... Ele pode não seguir, ele vai sofrer retaliação, mas o país consegue suportar. Então, é como um processo. Você tem um processo judicial, você tem que cumprir aquilo que o juiz determinou, aí, se você não seguir, você vai ter uma retaliação. Se você conseguir suportar, não é um incentivo a ninguém, Claro. mas é algo que, dependendo da política, e ele também segue mais ou menos o que quer fazer. É a imprevisibilidade de Donald Trump, né? Que a gente tem observado aí nesses meses. Só ele. Só ele, acho que só ele. Eu até repostei um meme esses dias, minha gente, que é a assessora da Casa Branca. Aí ela começa e faz assim: meu Deus, Donald, você não me dá um dia de paz. Porque a equipe toda lá tá assim, cada dia ele emite uma carta, manda uma determinação nova. E aí o pessoal deve estar movimentado lá, né? De tédio ninguém vai morrer. E ela, sempre que vai abrir as entrevistas, ela tá sempre... Sim, a porta-voz lá da Casa Branca, né? Trabalho duro. Doutor Cairo Davi, especialista em direito tributário. Doutor Cairo, muito obrigada por trazer essas explicações e, sobretudo, jogar